Vou ler com vocês Jó 31, versículo 1 e 2. E eu fiz um pequeno esboço aqui do que Deus falou comigo através desses dois versículos e eu vou postar para vocês. Olha só, frisando aí que é Jó, capítulo 31, versículo 1 e 2, tá bom? Então, que você abra o seu coração e receba o que Deus quer falar com você agora, nesse momento. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, o fixaria eu numa donzela? Ou que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Quando Jó fala aqui, fiz aliança com meus olhos, como, pois, o fixaria numa donzela? Donzela pode ser o quê? Como fixaria em outras coisas, em coisas que não agradam a Deus, no pecado. Como eu pecaria com meus olhos? Você poderia colocar assim, tá bom? Então, olha o esboço que eu fiz aqui, o que Deus falou comigo. Primeiro eu vi aqui que Jó fez o que? Ele fez aliança. Aliança com o quê? Com os olhos dele. E Jó fez essa aliança com os seus olhos e ele falou para o Senhor assim, e ele cuidava o que os olhos dele olhava, o que ele ia olhar, porque ele fez aliança com o Senhor, o que ele praticava, para não pecar e nem quebrar sua aliança com Deus. Porque se ele quebrasse essa aliança com Deus, o que ele ia ter de Deus? Ele ia ter essa porção, essa herança? Ele não ia. Porque quando a pessoa faz uma aliança com seus olhos e ela peca, ela quebra aquela aliança através do pecado, do que ela pratica, ela perde o quê? Ela perde aquela porção que às vezes Deus quer derramar de bênção sobre a vida dela, ela perde aquela porção, ela perde aquela herança, algo que Deus tem para a vida dela. Então, por isso que temos que ter cuidado que quando nós fizermos um voto, uma aliança com Deus, termos cuidado de não quebrar essa aliança. E aqui, gente, eu continuei lendo o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, são os versículos. Aí, aqui no 4, fez uma pergunta assim, Jó, olha aqui, Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó perguntou, será que Deus não vê os meus caminhos e não conta os meus passos? Olha aqui para vocês verem no 5. Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balança fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semei eu e outro come, seja arrancados os renovos do meu campo. Então, Jó fez essa pergunta no versículo 4. Será que Deus vê os meus caminhos, os meus passos? Com certeza. Deus vê os nossos caminhos, Deus vê os nossos passos e Ele sabe tudo que nós fazemos. Por quê? Porque Ele está no controle da nossa vida. Então, por isso que eu falo, quando fizer uma aliança ao Senhor, com os seus olhos, com a sua vida, cuide dessa aliança para que ela não se quebre. Porque Deus está vendo ali tudo que você está praticando, tudo que você está fazendo. E eu aqui ainda, o Senhor falou comigo isso aqui, Quando fazemos uma aliança com Deus, Deus vê todos os seus passos e Ele vê todas as suas atitudes e tudo que fazemos. Então, é essa palavra que eu trago para você. Em Jó 31, no versículo 1 e 2 ao 8. Que Deus vê todos os nossos passos e que quando nós fizermos uma aliança com Deus, vamos cuidar de não deixar essa aliança ser quebrada. Cuidar como? Vigiando nossos olhos, vigiando as nossas atitudes, pedindo a Deus, que não é fácil, gente,
para guardar essa boca nossa, essa aqui, para não falarmos nada, para que os nossos olhos, esses olhos aqui, ó, ele fique fixo só no Senhor, que nós não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas somente para o Senhor. Então, quando você fizer sua aliança, guarda sua aliança com Deus, cuida dela. Então, que Deus te abençoe e que você receba essa pequena palavra que Deus me deu. E que você leia a Bíblia, procure ler esse capítulo 31 de Jó, vê o que o Senhor quer falar com você, porque como Ele falou comigo, Ele fala com você. Abre o seu coração e leia a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe muito.